até há aqui uma questão que eu gostava, e o Marco Pina está lá em cima, que acho que é uma coisa podemos juntá-la à conversa. Deixa-me só, antes de... Pedia-te para lhe colocares uma questão que eu vou lançar. Eu penso que ele esteja a ouvir, portanto ele depois responde diretamente. Há uma coisa que o Sporting tem razão, no domínio da arbitragem, e ainda há bocado o Carlos Severino falava de uma coisa, o problema do vídeo-árbitro que eu defendo, eu sou a favor do vídeo-árbitro, há coisas muito mais profundas para resolver na arbitragem. E um exemplo vem dos jogos de hoje. O próprio Conselho de Arbitragem já desvalorizou aquilo que o Sporting pode fazer neste campeonato. Porque nomeou para o jogo do Futebol Clube do Porto Jorge Sousa, que é um dos melhores árbitros portugueses, e nomeou para o jogo do Sporting João Pinheiro, que já teve 1 ou 2 casos muito complicados. E o que eu queria perguntar ao Marco Pina é se o árbitro, sem querer penalizar demasiado, mas para perceber como é que são estas coisas, porque eu acho que a anulação do gol passa mais por a inexperiência do quarto árbitro do que propriamente uma atitude premeditada, mas acabou por penalizar o Sporting. Quanto tempo é que tem de arbitragem o senhor que estava a fazer de árbitro auxiliar? Eu não sei se foi o senhor Nelson Muniz ou o Inácio Pereira. Acho que o Marco Pina nos pode ajudar nesse sentido. Ele ouviu? Marco. Eu gostava que o José Manuel precisasse da pergunta, que eu não consegui perceber qual era a pergunta do José Manuel Freitas. Quanto tempo tem de arbitragem o auxiliar hoje do João Pinheiro? Tendo em conta que o João Pinheiro tem 1 ano e tal de primeira divisão, não é? Exato. Quanto tempo é que tem o seu auxiliar? Porque a minha dúvida aqui é se é inexperiência na decisão, porque eu acho que não houve premeditação. Eu parto do princípio que nunca há premeditação. Pois há falta de competência ou inexperiência. José Manuel, é o seguinte, é claro que esta equipa de arbitragem que hoje dirigiu o jogo do Sporting, e começando pelo seu chefe de equipa, é uma equipa de arbitragem bastante nova, ou seja, o seu chefe de equipa então tem 29 anos de idade, subiu à primeira categoria na época 2015-2016, e subiu no ano de 2016 a internacional. Ou seja, o Conselho de Arbitragem, isto talho de foice para aquilo que foi a primeira pergunta do José Manel, o Conselho de Arbitragem neste caso está respaldado pela a situação do árbitro ser um árbitro internacional. Apesar de ser um árbitro internacional muito fresco, porque acaba de ter meia dúzia de tempo, ou seja, tem 1 ano como árbitro internacional e 1 ano e meio como árbitro na primeira categoria, está escudado pela questão de ser internacional. A questão é que os árbitros hoje em dia são internacionais sempre com pouca experiência de primeira divisão e acabam de fazer a sua formação na primeira divisão. Diz-me lá só uma coisa. Quantos jogos já dirigiu este árbitro no estrangeiro? Eu penso que muito poucos, até a nível de camadas jovens, 1, 2 jogos, porque lá está, a questão é que este tipo de árbitros estão a fazer a sua formação agora e acabam de fazer a sua formação em jogos da Primeira Liga. Sem querer tirar o protagonismo à André Val, deixa-me lá fazer-te outra pergunta. Tu achas bem o critério de nomeação para os árbitros de uns e de outros jogos? O jogo Futebol Clube do Porto Rio Ave era mais importante na luta para o título do que o Marítimo Sporting? Eu compreendo perfeitamente essa questão. Porque, não, efetivamente, eu só estou a perguntar como jornalista, atenção. Não, mas faz sentido, a questão faz sentido. A questão é esta. É que, efetivamente, tivemos, é o que eu vou novamente referir, tivemos no jogo do Sporting um árbitro que tem 20 jogos de Primeira Liga, não é? E este jogo do Sporting era um jogo que tinha algumas particularidades, porque temos 2 equipas que estão na parte de cima da tabela, não é? Só que o Conselho de Arbitragem, efetivamente, pode-se respaldar no facto de ter nomeado um árbitro internacional. A questão é que temos um árbitro internacional com muito poucos jogos de primeira divisão também. Eu também posso ter ido a 4 ou 5 campeonatos do mundo e não perceber nada de futebol, depende dos meus chefes. Exato. E Marco Pina, correndo o risco de me meter na conversa, mas vou meter na conversa. A minha questão é, então onde é que estes árbitros vão ganhar experiência? Como ganhou o Vítor Pereira, o Pedro Proença, o Olegário Brancarense, que até chegarem ao Benfica e ao Sporting e ao Futebol Clube do Porto dirigiram se calhar 2 ou 3 dezenas de jogos dos outros onde se ganha experiência. Então qual é o mínimo, no entender do José, por exemplo, qual é o mínimo? Ou de jogos ou de tempo que um árbitro destes tem de ter no currículo antes André, de para arbitrar um Sporting? No mínimo, no meu entendimento, para já, um árbitro que chega só pelo facto de ser internacional aos 20, é um dos tais árbitros proveta que os clubes maiores têm protestado e com razão. Porque foram feitos árbitros internacionais à pressa para atingir uma determinada cota com a qual eu não concordo. E depois eu tenho que olhar para o passado de alguns dos melhores árbitros portugueses e dizer que o Vítor Pereira andou a fazer muitos jogos da 2ª Divisão, o Bencarense também, o Pedro Proença, o Pedro Henriques, o Duarte Gomes, até chegarem realmente de facto à 1ª Divisão e até chegarem aos jogos de Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, que são no fundo os clubes que dominam o panorama do futebol português, fizeram muitos jogos do Moreirense, do Estoril, do Belenense e por aí. Mas deixa-me ter uma colherada só, porque, e de quem é a culpa? Porque realmente estes jovens árbitros aparecem de repente porque os conselhos de arbitragem anteriores não prepararam essa situação. Perfeitamente de acordo com isso. Realmente agora estes jovens árbitros não têm culpa nenhuma, não é? Porque foram postos lá de repente, quando devia ter preparado,
Pronto, aí Mas é a os questão tais que eu problemas coloco- da arbitragem que eu nós não tínhamos estou- eu não falado estou a pôr em vão eu muito acho mais que para além disto, não é? Eu não estou a pôr em causa sequer o trabalho de hoje do João Pinheiro. Do João Pinheiro enquanto árbitro, não estou a falar do quem o auxiliou. A questão que se me coloca sempre é que para dirigir um jogo que tem umas vicissitudes Claro, diferentes claro. dos outros, Isso eu percebo. dos outros, tem que se dar experiência e calma e dificuldade, e não é nos jogos nem sequer da segunda divisão que se ganha essa experiência. É no campeonato de Portugal, é nos jogos da segunda B, por aí. José, vamos só despedir-nos do Marco Silva, mas do Marco Pina, aliás, peço desculpa, Vamos Marco. Inglaterra. Só queria dar uma nota ao Marco. Mas Eu gostava só de dizer Dá só uma tempo para coisinha. falarmos No instante, todos. Marco Pina é um Não, mas eu ia jovem que colocar eu uma- conheci quando ele começou na arbitragem e queria saudá-lo, que já não via há muito tempo. Pronto, depois, Saudá-lo. o Marco, se quiser, pode esperar pelo final do programa e depois vir cumprimentar, ou pode vir aqui a estúdio, Não, é como eu ia quiser. colocar-lhe uma questão. Não, mas já vai colocar a sua e eu vou colocar a minha. Marco, como é que se consegue evitar este problema, este diagnóstico que fizemos aqui em estúdio? Na verdade, e a minha pergunta é, a solução é uma arbitragem customizada, como se fosse quase um serviço de alfaiate para cada jogo, em que se arranja um árbitro com as características precisas para aquele árbitro? E agora o Paulo Andrade vai fazer também, vai colocar a questão que ele quer colocar. Não, eu só tinha duas notas. Uma primeira nota tem a ver com esta conversa que houve agora. Eu entendo que realmente, assim como os jogadores, só entram para uma primeira liga quando têm experiência e capacidade para entrar. Eu ponho o árbitro exatamente na mesma situação, em qualquer organização. É preciso tempo, é preciso conhecimento, e quando eles o têm, sim, vão para os topos de carreiras. Quer dizer, andar a treinar, entre aspas, numa competição que já está ao topo da carreira, isso não é espaço de treino. É um espaço onde o treinar pode falhar. Falha com mais facilidade do que aqueles que já estão treinados. Não podemos andar a brincar em competições que custam milhões, está muito dinheiro em jogo, está muita coisa em jogo, para que se metam, utilize este tipo de ligas, que é o topo em Portugal, no caso português, para a experiência. Mas a única nota que eu queria colocar ao Marco, e boa noite Marco, nunca nos falámos, tem a ver com a justificação que deu para a falha do árbitro assistente. Eu confesso que aí estou um bocado como o Jaime, não sei se está a 1 metro, se está a meio metro, mas lances destes há as toneladas. Porque estas desmarcações são constantes num jogo de futebol. Estas situações em que está fora de jogo ou não está fora de jogo são tão frequentes no jogo. Acho que não há jogo nenhum onde não exista meia dúzia de situações destas. Portanto, se há algo em que, numa situação tão clara, seja ao meio metro, como diz o Marco, se existe meio metro não pode haver falha. Ou está mal colocado ou está desatento. Agora, falhar não pode, porque isto é um lance que eles, árbitros assistentes, e o Marco sabe isso com certeza muito melhor do que eu, estão confrontados com isto constantemente. É o dia-a-dia dos jogos, numa área, na outra, a desmarcação e felizmente nós aqui, às vezes estamos aqui confrontados à segunda-feira com a análise dos lances de fora de jogo e às vezes há a meia bota fora de jogo. Agora aqui não é meia bota, aqui é meio metro. Eu, portanto, acho que o meio metro não é justificável que se falhe. Marco, a palavra é sua. Primeiro vou então responder ao Paulo e vou-lhe dizer que efetivamente a questão é esta, é que o lance seguramente que é por meio metro que está fora de jogo e eu não estou a querer branquear o que aconteceu, que foi um erro grave. A questão é que nós sabemos, e quem passou lá por dentro sabe perfeitamente que bastam 10 centímetros, 15 centímetros de um assistente estar deslocado mais adiantado ou mais atrasado para ter logo um desvio imenso dentro do campo. E basta também uma distração de 1 milésimo de segundo para isto também acontecer. Nós não podemos assumir é que os erros acontecem premeditados, têm que acontecer ou por falta de atenção num momento que é um momento crucial, ou então por falta de entrosamento ou de direcionamento na posição do árbitro no momento em que analisa o lance. E nesse sentido é muito fácil errar, porque basta 1 centímetros de posicionamento do árbitro assistente para que falhe o lance. Mas claro, é um erro inadmissível, como é óbvio, porque ainda por cima deriva num golo que acontece sucessivamente, mas é um erro que acontece e que vemos esses erros agraçam por todos os campos, todas as semanas, porque efetivamente as decisões são difíceis de tomar e o jogo cada vez é mais rápido. Eu não queria atenuar o erro, porque o erro existe, mas queria efetivamente tentar explicar o porquê do árbitro assistente poder ter cometido este mesmo erro. Relativamente à questão de que a Andreia coloca, nós temos de ter atenção aos últimos anos do futebol em Portugal e se calhar aos últimos 15 anos. Nós passámos por uma época que eu até tenho não tenho problema de falar nisto, mas é uma coisa perniciosa, porque nós passámos por uma época do apito dourado em Portugal, não é? E assistimos durante esses anos vergonhosos em que árbitros
árbitros ascendiam à primeira categoria nacional sem qualquer tipo de condições, e depois quem estava a gerir o futebol na altura e a arbitragem em Portugal via-se na contingência de ter árbitros que subiam à primeira categoria e não conseguiam lá estar, ou seja, esses árbitros subiam à primeira categoria num ano e nesse mesmo ano que subiam, desciam automaticamente porque não tinham condições para estar lá. Isso fez com que o quadro de árbitros ficasse, aqueles que tinham condições mantinham-se, só que as pessoas não duram ad eterno e com a sua idade foram acabando as suas carreiras e não houve o quadro necessário para fazer face aos árbitros que foram saindo. Neste momento, o Vítor Pereira há uns anos teve a necessidade, como é óbvio, de os regulamentos que foram criados para ter um quadro de árbitros capazes de surgirem uma vaga de árbitros mais novos que pudessem ser formados. Estes árbitros estão agora a surgir e cabe ao Conselho de Arbitragem, que está em funções neste momento, ter atenção às nomeações que faz para proteger mesmo estes árbitros, para que estes árbitros num futuro muito breve possam ser árbitros de referência e possam desempenhar as suas funções com todas as condições e com as qualidades que alguns têm, como é óbvio.